Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Espero que vocês tenham tido uma semana fortalecida na fé, que vocês tenham conseguido lidar com as situações do cotidiano. Nós estamos aí numa semana de muitas notícias difíceis com relação às chuvas intensas, ceifando muitas vidas, deixando pessoas em desespero, tirando a alegria, a paz, a harmonia do coração de muitas pessoas. Que nós possamos sempre nos lembrar em nossas orações de pedir por todos eles, para que eles possam ter condições de encontrar uma melhor solução, um caminho, e que aqueles que podem, estando próximos a eles, possam, com a presença física, ajudá-los a resolver os problemas, e que o governo, o poder público também os proteja, os ajude. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue minimizar um pouco esse sofrimento, essa dor, e das perdas que se vão, como sempre, a vida física ceifada, às vezes então tenra idade para alguns, como a gente viu, muitas crianças, notícias bem difíceis, que não passam despercebido do nosso coração, acho que de ninguém que se tome, da mensagem cristã, vai passar indiferente a notícias como essas. Então, que as nossas orações possam sempre contar com a lembrança de todos eles, para que eles recebam o alívio que necessitam. Hoje, Joana traz para a gente, na lição de número 20, a mensagem intitulada Esforço Contínuo. E ela começa essa lição com a seguinte frase: ser pacífico. E daqui adiante, Joana vai dizer para nós da necessidade que nós temos de nos preservar ante a uma vida, ante a hábitos, a comportamentos desse século, dessa nossa vida muito tecnológica, muito informatizada, conectada, de muitos compromissos, acelerada, do quão nós precisamos, em meio a esse cenário, manter o nosso equilíbrio e buscar a paz interior. Ela vai nos colocar durante a lição alguns conselhos para que nós possamos, em momentos da nossa vida, mesmo assim, entender a necessidade que temos de estabelecer padrões de comportamento mais saudáveis, capazes de nos tirar dessas amarras de inquietude com as quais mesmos nós nos colocamos. Então ela começa num primeiro momento dizendo que a gente não deve apenas considerar a paz como uma coisa importante, necessária, mas que a gente precisa se esforçar para que essa serenidade seja uma constante nas nossas horas. Aí é nisso que ela faz essa colocação. Joana está tirando do campo da simples admiração, do pensamento racional que nos coloca assim, não, estar em paz é bom, como que eu gostaria de viver em paz, como que eu gostaria de viver em harmonia, fulano, ciclano parece estar sempre tão bem, tão tranquilo, tão em paz, e a gente está sempre nesse turbilhão. Aí ela fala assim, não é só admirar, entender que isso é importante, mas é tornar isso um hábito. Aí, meus irmãos, desse ponto, da constatação de que a gente reconhece que a paz é importante, a harmonia, a serenidade é importante, até a gente agregar isso como valor na nossa vida,
aí tem um distanciamento longo. Porém, não é impossível de ser alcançado e também não será alcançado se a gente não der os primeiros passos nesse sentido. Então, o que ela vai colocar para nós aqui é isso. E aí ela começa logo a dizer aqui, ela fala assim, olha, mediante cuidados especiais com o pensamento, sintonizarás, está falando para nós, com a harmonia, o que equivale a dizer o equilíbrio entre a reflexão e as ações. Então ela já deu aqui um primeiro sinal para gente, porque ela coloca assim, é como se ela estivesse falando assim, a tua inquietude, a tua agitação, a sua conduta acelerada, essa coisa de que ao final do dia está esgotado, porque muito pensou, muito fez, muito se movimentou, muito falou, muito se preocupou, né? Isso tá no campo do pensamento. Aí ela fala assim, volta para dentro do pensamento e vamos pensar sobre o pensamento. Pensar sobre o nosso pensar. É essa a primeira reflexão que ela traz aqui pra gente. Olha o que ela diz aqui, olha. Naturalmente, se trata de um empenho contínuo, tendo em vista o direcionamento das ideias. Porque ela coloca ali, meus irmãos, entre as reflexões e o equilíbrio da serenidade de nossas vidas, a gente precisa voltar para a nossa forma de pensar. Mas aí ela entende o quão é difícil para a gente manter a linha da harmonia na nossa forma de ver e de sentir as coisas. Por isso que ela fala que é esforço contínuo, é como se ela estivesse dizendo para a gente assim, olha, você vai começar esse trabalho de autovigilância, de autocontrole, de reafirmação de coisas boas que estão dentro de si, mas é preciso muita vigilância para não se perder com os outros estímulos que a vida vai trazer e que a gente se encaixa tão bem que a gente se distancia da meta libertadora que envolve a todos nós. Então ela continua assim, ó. Num relacionamento humano em que a multiplicidade de ocorrências obriga a manutenção da vigilância tensa, torna-se mais difícil a manutenção de propósitos saudáveis. Olha isso aqui. Ela vem justificar nesse parágrafo seguinte, por que no anterior ela diz que a gente precisaria de empenho contínuo na busca da vigilância dos nossos pensamentos, porque ela fala no mundo que a gente está hoje, da multiplicidade de coisas que a gente tem que fazer e dar conta, né? Se a gente não tiver muito vigilante, a gente se distancia e se dá por vencido, sabe? A verdade é essa. A gente vai se dar por vencido, que a gente vai falar assim, não consigo, é tanta coisa para eu pensar, para eu organizar, para eu fazer, para eu dizer, entendeu? Aí a gente vai dizer, não consigo. É tanto sentimento confuso que me bate no coração, que vem na minha lembrança. Aí ela vai desenrolando isso, né? Ela diz, em razão da variedade dos acontecimentos, a mente se transfere de um para o outro polo com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra, apontando desse olvidar, né, perder da memória de imediato aquela que se estava cultivando. Nós não estamos assim? Nós estamos assim. A gente está aqui pensando um negócio. Daqui a pouquinho a mente da gente já está pensando outra coisa. Aí quando você precisa retomar aquilo, você não consegue nem lembrar o que você estava pensando. Porque a mente está, você está fazendo, a mente está buscando 1000 coisas ao mesmo tempo.
Então você fala assim, nossa, mas o que eu estava fazendo mesmo? O que eu ia fazer mesmo? O que eu ia buscar mesmo? A gente fica assim, pela rapidez com que a gente se sente estimulado a olhar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é resultado dessa vida nossa atual, gente. Já existiu gerações diferentes de nós que teve uma vida mais pacata, mais tranquila, fazendo uma coisa de cada vez, dando valor às coisas mais simples. Esse mundo moderno, tão contemporâneo, tão nos faz revisitar esse padrão de comportamento inquieto, insensato, sem lucidez, sem equilíbrio. É por isso que a gente adoece. Por isso que a gente está doente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Porque o corpo acaba, a alma se machuca tanto, né? Que o corpo apenas reflete a doença que está nela. Ela continua assim, olha, esses hábitos dessas variedades múltiplas obrigam as pessoas num estado de excitação tão desgastante que consome essas reservas de energia e produz então na gente um cansaço que parece que tira da gente a força de continuar. Cria-se a impressão então de que, não se estando a par de todos os acontecimentos, perde-se importante capítulo de informações. A sociedade, que é muito consumista, vive autodevorando-se por preocupações frívolas de fundo psicológico, na condição dessa necessidade do prazer. Tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre contente, tem que estar sempre realizado. É tão complicado isso. Engraçado, né? Porque a sociedade foi caminhando para isso. As pessoas não podem se frustrar, as pessoas não podem sofrer. Existe uma geração muito grande mesmo, assim, de pais, né? Avós, educadores, né? Mas mais pais e avós que acham que filhos e netos não podem viver a vida como ela é, porque quando você tenta proteger num amor sem medida, né, filhos e netos de qualquer contrariedade, a gente acaba tirando dele um processo de maturidade que vai se dar ante as frustrações, ante as dificuldades. É assim que o indivíduo se desenvolve. A mente humana, ela necessita de ser estimulada a buscar soluções. Os problemas existem para que a gente busque soluções. Nós reencarnamos para buscar soluções para os nossos e os dos outros, né? Os problemas nossos e os dos outros, ajudando uns aos outros. É nessa construção de compaixão, de fraternidade que a gente vai alinhando comportamentos mais saudáveis. E é lidando com as nossas dificuldades, com as nossas frustrações, que a gente vai amadurecendo. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver filho ou neto em sofrimento, mas não é impedi-los de viver o que precisa ser vivido, mas é dizer que está ao lado deles para ajudá-los, ou seja, eles não vão passar sozinhos por aquilo. Mas há uma grande proteção, e interessante é que já há possibilidade, indícios, né, do quão isso tem sido pernicioso na formação dos nossos jovens e das nossas crianças. Então a gente tem visto muitos autores que têm trazido essas discussões da necessidade que a gente tem de deixar o outro
viver aquilo que precisa ser vivido. Então a Joana está colocando aqui, né? Porque é uma sociedade que vive uma ação psicológica de prazer e alegria. Tudo tem que estar feliz. Não tenha dúvida disso. Você vai para as mídias e tá sempre aquela coisa de tô muito feliz, eu tô passeando aqui, eu tô me divertindo aqui. É sempre de muito prazer, de muita alegria. Como se as coisas não pudessem pôr os pés no chão, na realidade da vida como ela é. E tudo bem ser feliz, e tudo bem passear, e tudo bem estar com os amigos, e tudo bem isso é muito bom, né? Mas a vida não é só isso. Então, o que a gente vê nem sempre é o que de fato está acontecendo. Bom, aí ela fala que essa sociedade, consequência disso, vive aturdida, inquieta, incapaz de alcançar serenidade, porque está sempre de uma necessidade para outra. Então, por exemplo, queria muito uma coisa, desejava muito um ponto, desejava muito um fato, aquilo aconteceu, pronto, aí já tem outra coisa vindo na lista e outra coisa vindo na lista e essa lista não acaba nunca. A pessoa se torna insatisfeita, nada contempla, porque busca a exaustão, uma alegria que não coaduna com a felicidade que nós podemos ter vivendo num planeta como o nosso, num estágio de evolução que a gente se encontra. Então é como querer esperar Papai Noel trazer o presente ou a fada encantada para realizar os nossos sonhos, né? Ou a abóbora virar carruagem, né? Ou o príncipe encantado chegar, enfim, né? Vai no campo dessas utopias que não nos levam a lugar nenhum. E aí ela diz o seguinte, que isso tudo rouba a nossa serenidade e esse bem-estar interior. Daí o conjunto de doenças e de enfermidades que a sociedade tem se visto à frente. E agora ela vem assim, dando algumas dicas importantes para nós, que até então, nessa parte aqui do texto, ela veio falando para nós, né, que era preciso a gente ser pacífico, era preciso adentrar no campo do pensamento, é preciso pensar sobre as coisas que a gente deseja e faz nessa vida. E agora ela vai, aí ela faz o cenário dizendo o quanto que nós estamos inquietos, sem sossego, sem paz, sem alegria, e agora ela vai dizer pra gente, bem direto, nos próximos parágrafos, ela diz assim, ó, se te fizeres pacífico, tornar-te-ás um pacificador, porque exteriorizarás um campo vibratório de saúde contagiante. Aí ela está falando dessa energia que toca a alma quando ela busca interiormente a companhia dos benfeitores espirituais pela mudança do seu campo mental, pela mudança do seu pensamento, a busca incessante de vibrar numa sintonia melhor. Essa energia que a gente busca, ou seja, da paz, da serenidade que a gente busca, ela vem até nós, tornando-nos capazes de, aonde chegarmos, também sermos propagador dessa energia. A gente recebe e dá. Aí ela continua. Bons propósitos diários e treinamento frequente contribuirão para que alcances a meta buscada. Amanhecer a cada dia pensando nisso. A gente precisa mesmo pensar na meta das nossas vidas, tendo como foco a vida espiritual, sem dúvida, né? Porque a gente quer isso, né, meus irmãos? Pelo menos a gente fala isso, né? Essa é a nossa retórica do esforço, da vida pacífica, do amor que a gente tem a Jesus,
do desejo que nós temos que a sociedade como um todo se entenda, se compreenda, que a gente não vê mais atos de violência, atrocidades, abandono, descaso, intolerância. A gente quer um mundo melhor, não é? E pautando nesse sentido, é ter o propósito de, como seres humanos encarnados, sermos o exemplo dessas virtudes. Então a gente tem um propósito a ser atingido, porque nós sabemos a que nós nos destinamos enquanto espíritos imortais, filhos de Deus. Então, ter isso como meta, como propósito, e reacender todo dia esse propósito, para que a gente não se distancie e volte de novo a hábitos não saudáveis, dos quais a gente já está muito acostumado a realizar, porque é hábito. Então, é como se ela estivesse nos convidando assim, a cada dia renova o seu propósito naquele dia. Hoje, somente hoje e por hoje, eu vou vigiar nisso. No dia seguinte, amanhece de novo, fazendo esse mesmo caminho. Joana fala da busca desses bons propósitos diários como reabilitador da nossa paz. Ela continua. Estabelece um padrão de comportamento mental para as mais variadas situações a que sejam conduzidos. Pensa consigo mesmo, independente da situação que me aconteça, eu vou tentar manter o equilíbrio, eu não vou gritar, eu não vou me irritar, eu não vou me acelerar, eu vou caminhar devagar, eu vou pensar devagar sobre as coisas, eu vou tomar uma decisão mais acertada, né? Ela coloca isso para nós. E isso exige planejamento, isso exige organização da nossa parte, para que a gente não faça ou deixe de fazer, faça a coisa errada ou deixe de fazer o que precisa ser feito, né? Ela continua, considera o que realmente é importante na tua conduta em relação ao convívio com os outros. Desse modo, disciplina a emoção de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas tuas expressões de conduta. Da gente pensar assim, nossa, por mais que aquela pessoa tente tirar o meu sossego, eu vou ficar vigilante e trazer para junto de mim a mensagem cristã no meu coração o tempo todo, a me advertir de que eu preciso fazer isso para o meu próprio bem, para o nosso próprio bem. Não trazer para dentro da gente a inquietude que é do outro, porque esse é um ponto crucial da nossa vida. Porque como a gente vive numa sociedade inquieta, agitada, acelerada, indiferente, como a gente vive nisso, a gente se afeta. E daqui a pouco a gente está também repetindo comportamentos. Então a vigilância está nisso, né? A agitação é do outro, não é minha. Eu vou tentar manter minha paz. À custa de muita oração, de muita vigilância, mas a gente precisa manter a nossa paz. Ela diz, olha, assim conta com a valiosa contribuição da prece, que te facultará sintonizar com a realidade. Para que logres a pacificação interior, não descuides de cultivar os pensamentos que revigoram, forjados, né, criados, sempre no otimismo e na alegria de viver. Olha que mensagem linda dela, né? Assim, como que ela está sendo cuidadosa, porque ela está dando detalhes pra gente, né? Pra gente buscar o nosso pensamento dentro desses padrões. De manter a alegria de viver, ou seja, quando o sentimento de reclamação, de intolerância, de tristeza começar a tomar conta de nós, vamos revigorar nossas forças. Por isso que o título da lição é esforço contínuo, porque a gente está vendo que não é uma tarefa fácil. Mas ela está dando dicas para nós. E olha, de tudo isso que ela está falando aqui, que ela está nos orientando, aonde que isso começa? Ao nascedouro disso? No pensamento.
Por isso que ela vai lá, adentra o campo do pensamento, né? Olha o que ela diz. Assim fazendo, se comportando assim, buscando vigiar, mudar campo mental para melhor, criarás uma aura de defesa vibratória em relação às deletérias e agressivas do grupo social no qual você se encontra. Então, às vezes você está lá no local de trabalho difícil, o grupo familiar é complicado, você está lidando com um problema sério, profissional, emocional, a vida afetiva está em frangalhos, a vida financeira está destruída, enfim. Né? Manter a paz nessa harmonia é nesse sentido. Na autoconfiança, na certeza de que, diante dos nossos esforços, a gente vai cada vez mais se preparando para lidar com isso. Erra uma vez, erra colar, mas a gente vai caminhando. Ela diz, habitua-te a um programa mental de ideias edificantes, melhores, e serás sustentado pelos bons espíritos, espíritos nobres, interessados na edificação de um mundo melhor. Em razão desses hábitos tão complicados que a gente tem, a vida tem sido de sofrimento, de doenças. Ela vem colocando aqui para nós. Das doenças mentais, dos vírus, das pandemias que periodicamente invadem a Terra, os hábitos morais degradantes e um comportamento social trabalhado no egocentrismo, na rebeldia, no desafio contínuo às leis de ordem e de equilíbrio, trabalham com as periódicas desgraças que têm assolado o planeta. As heranças espirituais perversas que são trazidas do nosso passado ao entrarem em contato com uma psicosfera morbífica de sociedade encontram campo e espaço para manifestar-se num desconcerto de ações e de comportamento. Olha, meus irmãos, tem sido difíceis coisas que a gente tem visto da nossa sociedade, né? Tanta violência, tanta indiferença. Você pensa assim, gente, como o ser humano é capaz disso? É de assustar, não é? Aí ela fala para nós assim, que cada dia é preciso a gente buscar o equilíbrio, porque muitas dessas buscas nossas, desses prazeres que a gente deseja, desse desconcerto, nasce da mente individual e em vigilância que acaba atingindo o coletivo. Então a gente acaba contribuindo também para um comportamento ruim quando a gente não consegue, de certo modo, conter tais vibrações. Ela diz assim, ó, ouve a voz do teu coração, que te fala do amor, que te diz dos respeito aos valores da vida, dos deveres inalienáveis que a existência física impõe, e pensa na fragilidade desse corpo que nos conduz. Observa esses triunfadores de apenas um dia, que se deixaram consumir pelo fascínio das drogas, do sexo, pelo exotismo do comportamento. Como que eles se encontram pouco tempo depois? São consumidos pelos gozos desfigurados e fantasmagóricos. Oculta uma miséria orgânica e a aparência degradada em transtornos emocionais psíquicos que lhe antecipam a desencarnação. Para te proteger e se livrar disso, seja comedido e atencioso nos respeito às leis da vida programada pelo Criador, e não te rebeles. Nem tudo quanto se deseja fazer pode ou deve ser executado. Há limites que estabelecem diretrizes impondo cometimento. Não os ultrapasse, justificando que é jovem, que tem muito que viver, que está no gozo de plena saúde. Esses recursos estão ao teu alcance para uma finalidade muito nobre.
Olha que lindo isso. Esforça-te para manter esta conduta dentro de padrões equilibrados, porque eles te permitem harmonia e bem-estar. Ela termina assim, olha, Jesus sabia de tudo quanto lhe aconteceria durante a convivência com os seres humanos na jornada terrena. Tinha poderes para modificar a etapa final e trágica do seu messianato. Todavia, optou por obedecer a todos os impositivos da crueldade humana, a fim de ensinar-nos pelo exemplo a perseverar no dever até o momento final. Esforça-te para fazer o mesmo. Essa mensagem de Joana, ela é belíssima. Ela traz pra gente assim um convite à saúde mental, psíquica e espiritual. Apenas como é que eu vou dizer assim, com um único conselho, em tudo aqui um único conselho, oração e vigilância. Cuida do pensamento, pense no bem, que o bem te encontrará para vivê-lo, para senti-lo e para experimentá-lo em todas as circunstâncias da vida. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, meus irmãos, nessas horas de reflexão, de entendimento. Que essa mensagem, intitulada Esforço Contínuo, seja para nós mesmos uma assertiva de conduta, para que a gente se sinta melhor, para que a gente possa ter uma vida mais leve. Ante a tanta coisa que a gente tem vivido, preservar a nossa paz é contribuir para a paz do mundo. Muita paz em seus corações, uma ótima semana de muita luz, de muito amor, que essas reflexões assim tão grandiosas, né, possam servir para nós, meus irmãos. Ao mesmo tempo que são lições tão fortes, né, porque pela carga da mensagem séria que vem, é extremamente amorosa, de confiança. Então, bora ter muita alegria, muita fé, confiança de que a vida é para nós um presente de Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.